Boa noite, pessoal. E desde esse momento já podemos ir exercitando a nossa pausa, o nosso parar, realmente percebermos aquilo que está em volta de nós, aquilo que está dentro de nós. Hoje eu escolhi falar para vocês, falar um pouquinho sobre a questão das fugas e das compulsões. Esse tem sido um tema muito presente nesses dias onde estamos aí em isolamento, não é? Nós temos os nossos processos de reatividade diante de nos sentirmos ameaçados, de nos sentirmos de alguma forma em sofrimento, ou de nos sentirmos acuados, como estamos agora, por exemplo, isolados, não é? Muitos de nós, diante da mobilização de uma ameaça, nós reagimos. Essa reação é no piloto automático. Nós temos reações condicionadas em nós, reagimos de uma determinada forma, muitas vezes. Os grandes grupos de reatividade que nós observamos são o lutar, né? Há pessoas que reagem lutando, ou fugir, os processos de fuga, sobre esses eu vou falar hoje, ou o paralisar, o congelamento diante do sofrimento. Esse eu falei no dia que eu falei sobre depressão. A depressão é um tipo de reatividade de congelamento, né? E hoje eu vou falar um pouco da fuga pela compulsão. A compulsão está dentro desse mecanismo de fuga, onde eu tenho um problema e imediatamente eu me vejo compelido a fazer algo que me dá um prazer imediato. A compulsão, ela dá um prazer imediato, porém, posteriormente, eu sinto culpa por ter exagerado, eu sinto arrependimento. Não há uma medida nos problemas compulsivos, a pessoa muitas vezes não tem controle, ela não tem controle, é algo do piloto automático. Então, uma das características é essa, existe a culpa depois. E o que a gente faz no momento da compulsão, e cada um tem as suas, todos nós temos alguma tendênciazinha, algum tipo de compulsão, e alguns de nós temos isso como um problema bastante sério, que chega a ter consequências bem graves em nossas vidas, alguns de nós. Então, a compulsão, quando nós temos um objeto de compulsão, há ali uma liberação de dopamina imediata no organismo. A dopamina é o hormônio de um prazer intenso. Dopamina é o prazer em si. Então, por algum motivo se formou um emaranhamento, algum entrelaçamento entre eu fazer algo e o corpo liberar dopamina. Isso foi aprendido em algum momento, há alguma coisa talvez sociocultural, ou pode ser também alguma coisa em relação à genética mesmo. Às vezes nós temos predisposições genéticas às compulsões. O fato é que a compulsão dá um prazer na hora e depois dá culpa e arrependimento. Existem vários tipos de compulsões na vida moderna que nós fazemos como uma espécie de compensação por estarmos sofrendo. Então, nós desviamos, a fuga é justamente isso. Eu tenho um problema aqui e desvio e ajo de uma forma que não tem nada a ver diretamente com aquilo para buscar um prazer compensatório. Então, dentro das compulsões, uma bastante comum é a compulsão alimentar. Sobretudo nesse momento, né, de isolamento, muitos de nós, eu inclusive, estamos aí exagerando, né, na alimentação como forma de prazer. Outros prazeres não estando presentes, nós vamos, né, comer, por exemplo. O comer dá prazer. E o comer dá um prazer momentâneo, rápido. Então não faz muita diferença na realidade se eu comer um bombom
ou se eu comer uma caixa. Aliás, o comer uma caixa leva a culpa depois, né? Mas os estudos feitos sugerem que nós temos aquela liberação de dopamina e aquele prazer na primeira mordida daquilo que estamos, né, comendo, um prazer grande. A segunda mordida nós já temos a metade, a terceira a metade, e depois já não temos a liberação de dopamina mais e seguimos comendo, seguimos fazendo aquela compulsão na intenção de buscarmos aquele prazer inicial, de sentirmos de novo aquele prazer que sentimos da primeira vez. Então, há esse traço na compulsão, a busca do prazer. Juntamente com a comida, né, alguns de nós temos essa questão em relação à compensação na comida. Existe a fuga pelo trabalho, por exemplo. Alguns de nós podemos ser aí o que chamamos de workaholics, onde trabalhamos demais como forma de fugir de outras áreas da vida que não estão muito bem. Temos compulsão por compras, algo bastante comum hoje. O comprar pode dar entre aspas, barato, né? E que depois também pode levar a culpa. Puxa, comprei demais, me endividei, gastei dinheiro demais, aquela coisa toda, exagerei. Sempre na compulsão há esse pensamento, exagerei. Existem pessoas que têm compulsão em, por exemplo, atividade física, a vigorexia. Nós vemos muito nas academias aquelas pessoas que se exercitam excessivamente, não é? É um tipo de prazer. Claro que é prazeroso fazer exercício, porém nós estamos falando aqui de quando há o exagero. Sobretudo quando há uma compulsão, aquilo, de certa forma, causa transtorno na vida da pessoa. Então, ao invés de trabalhar, ela está lá fazendo exercício, ao invés de estar com os filhos, ou ao invés ela deixa de cumprir coisas para estar ali, e aquilo pode ser uma forma compulsiva, compensatória. Uma muito comum hoje, os jogos. Jogos no celular, tem pessoas compulsivas em jogos de azar mesmo, jogando por dinheiro. É também uma compulsão, dá um barato, né? É bastante intenso o jogar e ganhar, as emoções são muito intensas. Então, pessoas viciadas aí nesse tipo de emoção pelo jogo. É importante nós olharmos para nós mesmos e vermos a nossa suscetibilidade, no que eu sou suscetível em relação a compulsões, o que mexe comigo, quais são os apelos para mim, não é? Existem compulsões do tipo roer unhas, ali acontece uma espécie também de compensação, há um tipo de prazer. Esse é interessante porque, por exemplo, só quem rói unhas por compulsão sente prazer nisso. Outra pessoa não compreenderia esse prazer. E assim é. Quem não tem a compulsão não compreende muito bem o que seja isso. Como, por exemplo, o vício em substâncias, vício em álcool, vício em drogas, não é? Também ali a pessoa está em busca de um prazer, não é? Esse prazer pode ser utilizado, por exemplo, pode ser bom beber um pouco, relaxar, porém no caso, quando aquilo é compulsivo, aquilo necessariamente gera prejuízo na vida da pessoa. Então essa é também uma diferença entre a pessoa que bebe e a pessoa que é alcoólatra. A pessoa que é alcoólatra, ela já sofre alteração excessiva com aquilo. Aquilo prejudica a vida dela em algum aspecto. Essa é a diferença, não é? Por exemplo, a compulsão alimentar, se a pessoa tem uma obesidade, aquilo já é uma consequência, não é? Então deve ser vigiado. Tem algumas compulsões interessantes, como por exemplo, semelhante a essa do roer unhas, que é a onicofagia, a tricotilomania, que é arrancar cabelos. Algumas pessoas formaram por conexões neuronais, se formou uma associação
prazerosa entre arrancar cabelos e ter liberação de dopamina. Aquilo dá algum tipo de prazer. É bastante curioso olhar para essas compulsões quando nós não as temos, não é? Só quem compreende é quem tem. Uma muito comum hoje, e que realmente está muito comum, é a compulsão pelo uso do celular, não é? Existe até já um nome para isso, a nomofobia. Nomofobia é o medo ou angústia de estar longe do celular, ou de não estar olhando o que está acontecendo no celular. Então, existe agora mais uma, né, patologia para a nossa lista em função aí dos celulares, que são coisas maravilhosas, mas que geralmente e realmente podem trazer algum tipo de dependência mesmo. Os adolescentes, pré-adolescentes, né, eu já presenciei a angústia de estarem longe do celular ou em um lugar que não tem sinal, né, vai dando assim como um desespero. Então é interessante e importante nós observarmos quais são as nossas suscetibilidades, no que eu seria suscetível em relação a algum tipo de compulsão. E se eu já sei, tem todo um trabalho a ser feito diante disso, um trabalho, em primeiro lugar, reconhecer, né? Esse já não é muito fácil, reconhecer que temos uma compulsão e depois aí desenvolver todo um espaço para lidar com isso, né? É um trabalho bastante complexo esse dentro das compulsões. Muitas vezes também as compulsões se movem de uma coisa para outra. Uma compulsão em comer pode virar uma compulsão por limpeza, não é? Elas podem mudar de lugar. O que nós observamos é que há personalidades mais compulsivas do que outras. Então, vamos estar atentos a isso, nos observando dentro disso, não é? Se aquilo chega a ser um problema em nossas vidas ou nas vidas daqueles que vivem conosco, como no caso, por exemplo, do alcoolismo, né? Pessoas que ficam extremamente alteradas, aquilo é um problema. E aí é importante que coloquemos uma atenção amorosa nisso e façamos um trabalho pessoal. O passo mais difícil é o reconhecer e admitir, não é? Bom, queridos, nós vamos agora para a nossa prática de hoje, a nossa meditação. Vamos parando um pouquinho, buscando soltar até os conteúdos que estávamos agora pensando. A meditação é mais um estado de presença e de ser do que um fazer. O fazer chega só até um certo ponto, mas o mais profundo é o cultivo da nossa própria presença e da atenção. Reconhecer, você pode nesse momento olhar a sala aí onde você está, percorrendo com o seu olhar esse ambiente, observando, reconhecendo, olhando com atenção. Convidando realmente sua própria presença agora. Vamos fazendo um pouquinho de silêncio, buscando também um silêncio interno. Respirando. Vamos percorrendo o corpo,
com a nossa atenção agora, tomando consciência dos pés, a forma dos pés. Talvez você possa tocar as partes do corpo que vão sendo mencionadas para realmente trazer a atenção. Pernas, quadril, a pelve apoiada no assento, toda a região do tronco, abrigando os órgãos vitais, peito, o coração envolvido pelos pulmões, os ombros, as costas, braços, convidando a atenção para as mãos agora, percebendo se estão frias ou se estão quentes, buscando esse modo onde somos este corpo, ocupando o corpo pelo lado de dentro, com nossa própria presença agora. Pescoço, a cabeça, e sentindo toda a superfície do corpo, toda a pele que envolve o corpo e nos separa do meio, onde na realidade não há separação. A pele também respira. E há essa constante troca com o meio ambiente. Comemos, respiramos, e tudo aquilo se torna parte de nós. Talvez possamos nesse momento reconhecer essa grande inteligência inata que nos habita e que gere, sem que tenhamos consciência, tantas funções complexas neste corpo, tantas que nem sabemos. Todo o sistema imunológico, digestivo, o cérebro, o equilíbrio, as sensações, os pensamentos, as emoções, todos os mecanismos de defesa, toda a força muscular, os movimentos, toda a bioquímica deste corpo, hormônios, talvez nesse momento possamos reverenciar essa grande inteligência que gere tudo isso, sem que tenhamos que nos preocupar com nada. Este corpo que tende à saúde, à alegria, ao movimento, tende à cooperação, à compaixão,
e amorosidade. Gratidão por esta inteligência inata que age e que eu posso me render e confiar. Podemos sempre manter em nosso pano de fundo a atenção à respiração. O fato de estarmos na respiração com atenção dá tranquilidade à mente, essa mente que nos arrasta para estados de tanto sofrimento, por vezes sofrimento antecipatório. E a maioria dessas coisas que sofremos antecipadamente nem vão acontecer. E se sofremos tanto antes, na hora que elas acontecem, já estamos exaustos. Não há como se preparar. Vamos convidando a atenção a descansar na respiração, na consciência deste refúgio, deste lugar dentro de nós, sempre disponível. Ao acompanharmos a respiração, estamos plenamente no momento presente, simplificando a existência e permitindo que a inteligência inata atue sem obstáculos, nos levando à cura física, emocional, nos levando a estados de maior tranquilidade e felicidade. Não só nesse momento onde paramos e meditamos formalmente como agora, mas em vários momentos do dia podemos nos perceber e permanecer na respiração por alguns momentos. Acompanhando o ar que entra e o ar que sai pelas narinas, o ar atravessando as narinas. Talvez a respiração esteja curta, superficial, talvez esteja mais profunda. Não temos nada a mudar, apenas acompanhar. Pode ser que você perceba de forma mais viva a respiração no peito. Experimente, se expandindo e retornando. Talvez no abdômen você possa perceber de forma mais clara a respiração, se conectar realmente. O abdômen que se expande e se retrai a cada fluxo e refluxo do ar dentro e fora de nós agora.
Talvez acompanhar a respiração nos leve a estados de sensações prazerosas, de calma ou de paz. Se a mente fugir para pensamentos, emoções, lembranças, tarefas, tudo isso existe. Porém, neste momento, escolhemos permanecer com o ar que entra e o ar que sai, na simplicidade absoluta de estarmos aqui, nessa qualidade de presença, acompanhando a respiração. Sem nada a fazer, sem lugar nenhum a chegar, apenas estar consciente de você mesmo agora. Ar que entra, ar que sai. E seguimos na intenção de fazer dessa atitude um hábito. Ainda que não paremos, podemos de tempos em tempos trazer a atenção para a respiração, descansar a atenção na respiração. Vários momentos durante o dia, criando assim o espaço, propiciando assim que a inteligência inata atue, regulando todo o corpo, regulando o emocional, aquietando a enxurrada de pensamentos, onde assim podemos ver com mais clareza e realmente realizar aquilo que importa. No caso de nossas compulsões, ao nos percebermos naquele momento de sedução, onde nos vemos compelidos a fazer algo que depois trará consequências ruins, já sabemos disso. Neste momento, onde nos percebermos compelidos, podemos parar e levar a atenção para a respiração, criando assim um espaço. A compulsão vem em ondas. Vem uma onda e em seguida ela passa. Vem de novo e em seguida passa. Se pudermos atravessar com consciência, mudando o foco para a respiração, que é algo neutro e sempre presente conosco, talvez possamos nos autorregular,
atravessar momentos difíceis onde cairíamos. E depois disso, dar o reconhecimento para nós mesmos. Parabéns para mim. Parabéns para mim. A cada momento onde vencemos, a cada dia. Você pode dizer seu nome, como eu digo para mim, parabéns, Carla. Nessa atitude onde o amor maior por nós mesmos vence, o autocuidado, o auto-amor. E buscando nesse profundo de nós mesmos, podemos talvez dizer para nós que eu esteja tranquilo, que eu esteja em paz, que eu esteja feliz e que conheça as reais causas da felicidade, não os enganos. A compulsão nos engana, sinalizando com felicidade. E expandindo essas intenções para todos os seres, todos em sua casa, todos em sua família, todos os amigos, todas as pessoas em sua cidade, para todos neste país, para todos neste planeta. Que todos possamos estar em paz, que todos possamos estar tranquilos, que todos nós neste planeta possamos estar felizes, livres do sofrimento e conhecendo as reais causas da felicidade, livres dos enganos. Que todos possamos descansar na graça deste imenso universo que nos acolhe a todos. Gratidão pela prática, pessoal. Eu gostaria de convidar vocês, agora às 8 horas, eu vou fazer uma live pelo meu canal Carla Fragomeni no Instagram, convidando a Sandra Guimarães, que é mentora em saúde relacional, e foi através dela que eu conheci aquele trabalho que eu apresentei para vocês dos 14 autoataques do crítico interno. Então, muitos de vocês quiseram saber mais sobre o assunto, então eu convidei a Sandra, que ela é especialista nisso, é um trabalho do Pete Walker, para estar comigo falando sobre isso, os 14 autoataques do nosso crítico interno. É bem interessante esse trabalho, eu convido você a participar, é hoje às 8 horas, daqui a pouco, pelo meu canal do Instagram, Carla Fragomeni. Se vocês quiserem trazer alguma dúvida em relação a essa fala de hoje, as fugas, as compulsões, ou quiserem partilhar, eu estou agora ouvindo vocês, ou quiserem falar da prática, podemos agora falar disso. Tia Vera dizendo tenho muitas compulsões, sim. Todos nós temos, não é? Em diferentes graus.
Aqui, Marcos dizendo, minha filha rói unha e eu fico doido. Pois é algo que vai se formando, né? São construções cerebrais mesmo, onde vai se criando uma forma de prazer relacionada àquilo. Roer unha, quem não tem o prazer nisso não entende, mas quem rói e aquilo se torna um hábito, sente prazer naquilo. Talvez possa haver algo genético, talvez outras pessoas da família tenham isso, né? O importante é lidar com isso o quanto antes, porque quanto mais tempo nós ficamos na compulsão, mais nós vamos fortalecendo aquele caminho neuronal específico que a compulsão criou. E vai ficando cada vez mais resistente, não é? Viviane perguntando, existe vício em adrenalina? Buscar situações complicadas para sentir um barato? Existe sim, Viviane. Pessoas, inclusive, viciados em emoções, né? Do tipo pular de paraquedas, esportes radicais. Essa adrenalina pode sim ser um vício e dar um barato, sim. Essa é outra forma de compulsão. Sandra, essas compulsões podem ser devido à ansiedade? Com certeza, Sandra. Sempre há uma ansiedade no fundo. E aí, por algum motivo, aquela compulsão traz um alívio momentâneo daquela ansiedade, liberando dopamina. Todos os quadros, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, é a ansiedade que a leva a beber. A ansiedade leva a fazer compras para compensar, para sentir algo positivo. A ansiedade leva, né, a arrancar os cabelos, roer unhas. A ansiedade leva a ter que estar sempre no celular, sabendo tudo o que está acontecendo. Com certeza tem uma relação com a ansiedade, sim. Nomofobia. Cláudia perguntando, nomofobia é a fobia em estar longe do celular. Se deu esse nome, também não sei porquê. Mas a fobia do estar longe do celular, algo bastante comum hoje. Imagine como é quando o celular quebra ou ficamos sem. Muitos de nós entram em estado de ansiedade, né? Zani, compulsão é estar sempre em ação, nunca se permitindo parar. Verdade, Zani. Eu já falei em outra live em relação a essa questão do tempo, de como nós nos ocupamos e gerimos nosso tempo. A falta de tempo é uma das grandes formas de autoviolência da vida moderna. A falta de tempo, nos ocuparmos demais. Não se permitir parar, né? Pode ser indo para o workaholic, né? Mas tem outras formas também de sabotagem, punição e de fuga no não parar. Porque o que acontece quando eu paro? Em que coisas eu vou pensar? Talvez eu veja coisas que não quero ver, não é? Muito bom, queridos. Oi, Fátima. Oi, Solange. Obrigada, queridos. Marilena. Então, Viviane, a live que eu vou fazer vai ser às 8 horas hoje, sobre os 14 autoataques do crítico interno. Eu vou receber como convidada a Sandra Guimarães. Eu vou mais ouvir e entrevistá-la do que falar. Não vou ser eu que vou falar, é ela. E ela fala com muita propriedade, foi através dela que eu conheci esse trabalho, dessa live que eu fiz e que muitos de vocês pediram que falasse mais. O meu canal é Carla Fragomeni no Instagram. É só colocar Carla Fragomeni e, né, eu vou entrar live às 8 horas. Bom, queridos. Manuel. Muito bom. Relaxante, ótimo. Compulsão para estar sempre em ação, não se permitindo parar. Isso mesmo, já falei. Agradecer minha prima Meire por me apresentar o Momento Mindfulness. Legal, Suzy. Divulgue também, quanto mais seguidores nós tivermos, mais também nos motiva a seguir com esse trabalho. Alguns de vocês já estão falando sobre seguirmos depois da pandemia também. Eu particularmente tenho tido muita alegria em fazer, né? Em
né, seguir esses temas. Minha compulsão é por chocolate, Sônia. Sim, bastante comum. Eu também gosto muito de chocolate. Eu tenho uma particularmente por suspiro. Às vezes, quando eu começo a comer suspiro, eu me percebo na dificuldade de parar. Chocolate resolve tudo. Quase tudo, né? Sim. Évia, sempre excelentes os temas. Fica à vontade de explorar mais, aprofundar. Sim, como nós temos pouco tempo para falar, eu falo de uma forma mais provocativa mesmo. A partir daí vocês podem se observar, podem procurar aprofundar um pouco mais. Sim, Luiz Sérgio. Não, creio não ter essas compulsões comentadas. Devo ter outras. Será a idade? Às vezes você não é uma pessoa com tendência compulsiva. E há diferentes graus também, como eu falei aqui em relação às patologias psiquiátricas, nós temos diferentes graus, não é? Temos um gostar muito, isso não é problemático, e a compulsão, quando há compulsão, há algum prejuízo na vida da pessoa. Talvez você não tenha, nós não temos que ter. A do celular é preocupante, é verdade, Marcelo. Essa do celular é bastante preocupante, ficar sem internet, sem celular. Nós fizemos um retiro, desses que nós fazemos de silêncio, né? E pedimos para desligar os celulares e tal. E aí um aluno disse um dia, vão pensar que eu morri, eu vou ficar 8 horas offline, vão pensar que eu morri. Né? Muitas vezes a compulsão aparece para anestesiar a pessoa, como uma fuga da realidade, justamente isso. A compulsão tem essa função, ela é uma fuga, em si uma fuga. Eu tenho um problema aqui e há um desvio em mim onde eu desloco a energia e vou fazer uma outra coisa que a princípio não tem nada a ver com a questão original. É uma compensação. Com certeza, Isabel. Será que é a compulsão a meditar? Talvez algumas pessoas me parecem que podem fazer mecanismos de fuga, sim, em relação à meditação. Já vi isso acontecer, como uma espécie de alienação ou desconexão, com uma fantasia de que o estar desconectado é estar transcendendo, enquanto que nós transcendemos, na verdade, é na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu acredito que sim. Essa é uma pergunta bastante complexa, Cláudia. Isso mereceria uma live inteira, viu? Particularmente, eu acredito que sim. Queria trocar a compulsão da comida pela da limpeza, tia Vera. Essa é boa, né? A compulsão, trocar uma compulsão por outra, né? Se a gente pudesse gerir conscientemente assim, normalmente a gente não consegue fazer com essa consciência. Ao tirar uma coisa, outra já vai se formando e ganhando força, né? Mas seria ótimo se a gente pudesse trocar essa da limpeza, eu também acharia bom ter. Essa live das 20 horas ficará gravada? Eu não sei, Zani. Eu vou tentar, no final, disponibilizar no IGVT, mas vai ser pelo meu canal. Vamos ver se vai ficar gravado ou não. Também sou doida no suspiro, a Janaína. Eu também, Janaína. A Zéza, tenho a do chocolate, mas estou na fase que só me faz bem. E me desafio a controlar, tenho conseguido. Sim, é verdade. E se a gente consegue controlar, já não é um problema, né? Alívio imediato e full gás. Verdade. Então, vamos trocar entre nós as compulsões. Se pudesse, né? A gente trocar, seria bom. Mas só de observarmos e termos consciência e criarmos um espaço, o espaço onde nos percebemos no quase fazendo, ali vamos para a respiração e o craving, né? Se chama craving, o impulso em fazer, ele passa, ele vem em ondas e ele passa. Então, às vezes, passando aquele momento, já fica mais fácil. Nós podemos sucumbir ou podemos criar esse espaço. Não que seja fácil, mas é possível.
Ok, queridos? Então, nos vemos logo mais às 8 da noite e que todos fiquem bem, em paz, tranquilos e até a próxima. Boa noite para vocês. Um grande abraço.